Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta! Vocês estão prontos para descobrir os segredos mais sombrios que a Disney esconde por trás da magia? Preparem-se para ficar chocados com o que a Disney não quer que você saiba. Por trás do mundo mágico da Disney existe um lado sombrio que eles tentam esconder. Hoje vamos explorar alguns dos segredos mais sombrios que a empresa guarda às 7 chaves. Começaremos por alguns dos incidentes trágicos que ocorreram nos parques da Disney. Primeira morte. Em maio de 1964, Mark Maples, um jovem de 15 anos, morreu após cair da montanha-russa da Disney, na Califórnia. Análises posteriores mostraram que seu cinto de segurança havia sido aberto pela pessoa que o acompanhava na atração. Em 14 de agosto de 1979, uma mulher de 31 anos se sentiu mal depois de passar pela Space Mountain, uma montanha-russa que simula uma viagem espacial. Ela acabou entrando em coma, morrendo um mês depois. O relatório dos médicos legistas atribuíram a morte ao deslocamento de um trombo do coração para o cérebro da mulher. Em 7 de março de 1981, um homem de 18 anos foi esfaqueado até a morte, depois de ter sido acusado de importunar a namorada do agressor, durante a visita ao Tomorrowland. A família da vítima acabou processando o parque com um pedido de indenização de 60 milhões de dólares. Uma das mais antigas e populares atrações dos parques da Disney envolve dublês, que reproduziam cenas de filmes de Indiana Jones. Desde sua estreia, em 1989, vários acidentes aconteceram durante a atração. 5 grandes quedas foram registradas, incluindo uma fatal. Em 22 de abril de 2003, um técnico do Teatro Imperium caiu de uma passarela de cerca de 18 metros de altura. Em razão da queda, o funcionário ficou inconsciente no hospital por cerca de um mês, até que não resistiu e acabou morrendo. Em 2004, um funcionário do Frontierland foi morto depois de ser atropelado por um carro alegórico do parque. Javier Cruz estava vestindo uma fantasia de Pluto para participar do desfile de carros e personagens, quando seu pé ficou preso sob o carro que representava a Bela e a Fera. Ele não conseguiu se livrar a tempo, provocando um acidente fatal. Fatos e situações estranhas. Em 2007, ocorreu um incidente intrigante na atração Piratas do Caribe, no Magic Kingdom. Uma mulher foi flagrada liberando uma substância estranha durante o passeio. Eram cinzas de um ente querido, uma prática proibida, mas muito documentada nos parques e atrações da Disney, que muitas vezes acabam por fechar as atrações para a limpeza e desinfecção. Haunted Mansion. A mansão é uma das atrações mais populares do parque, mas ela tem um passado sombrio. Disse que a mansão é assombrada. E alguns visitantes afirmam ter visto fantasmas e outros fenômenos paranormais na mansão. Estes eventos foram relatados e presenciados até por funcionários do parque. Em dezembro de 2014, casos de sarampo originados nos parques da Disney resultaram em 127 casos da doença, um verdadeiro surto. Atrações e parques abandonados. A leste do Parque Magic Kingdom, na Flórida, existe um lago chamado Bay Lake. No meio do lago existe uma ilha, onde ficava o Discovery Island, um parque abandonado que, segundo depoimentos, a Disney prefere manter escondido e não deixa ninguém se aproximar. E na costa do mesmo lago fica outro parque deserto, o River Country. Estes são os únicos parques da Disney fechados permanentemente. Por que os parques foram abandonados pela Disney? Há 2 teorias. A primeira delas seria por motivos estratégicos, já que os novos parques aquáticos mais modernos e maiores foram inaugurados pela Disney nos anos que se seguiram, diminuindo a demanda. A segunda teoria é mais assustadora. Relatos apontam para uma morte nas águas do River Country, uma ameba que ataca o sistema nervoso dos seres humanos e que já existia nas águas do Bay Lake, teria encontrado seu habitat ideal na lagoa aquecida do parque, que utilizava a água natural do próprio lago Bay Lake. Não se pode afirmar que as mortes estejam relacionadas com atividades do River Country. Contudo, para evitar exposição desnecessária a este risco, os parques foram fechados. A morte de Walt Disney. A morte de Walt Disney, o fundador da Disney, é cercada de mistério.
Disney morreu em 1966, aos 65 anos, de câncer de pulmão. Alguns acreditam que ele foi assassinado por agentes da CIA, que estavam preocupados com as suas opiniões políticas. Outros acreditavam que ele foi assassinado por seus próprios executivos, que estavam preocupados com seu controle e rumos da empresa. A lápide de Walt Disney está localizada na Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia. A lápide é simples, no entanto, alguns acreditam que a lápide é um disfarce para um corpo falso. Eles acreditam que o verdadeiro corpo de Walt Disney está escondido em outro lugar. Muitos acreditam no estado de hibernação e congelamento de Walt Disney. Esta é uma lenda urbana que afirma que, após a sua morte em 1966, Walt Disney foi congelado criogenicamente. Outros dizem que apenas o cérebro foi preservado, mas a maioria acredita que o corpo está congelado e foi armazenado em câmaras secretas abaixo do parque de diversões. Alguns acreditam que a Disney está envolvida em cultos satânicos, que existem portas secretas nos parques que levam a áreas proibidas e que as paredes dos parques estão cheias de mensagens ocultas. Outros acreditam que a Disney está usando sua influência para controlar as mentes das crianças, exercendo uma influência negativa na cultura pop, promovendo estereótipos e valores conservadores. Mensagens subliminares. Há alegações de que alguns filmes da Disney incluem piadas ou referências de teor adulto, destinadas a passar despercebidas pelas crianças. Alguns afirmam que há mensagens subliminares escondidas em cenas específicas, como imagens ou palavras piscando rapidamente na tela. Um exemplo é a acusação de mensagem subliminar em O Rei Leão, onde se diz que a palavra sex é visível em uma poeira quando Simba se deita em uma pedra. A Disney nega a intenção de inserir tais mensagens. O filme A Pequena Sereia é frequentemente citado nesse contexto, com a forma do castelo sugerindo algo inapropriado. No filme Bernardo e Bianca, de 1977, em uma cena, alguns alegaram que havia uma foto de topless em um prédio, o que causou controvérsia na época. A Disney posteriormente corrigiu essa imagem nas versões de home video. No filme Uma Cilada para Roger Rabbit, uma das personagens mais polêmicas da história dos filmes animados, sem dúvida, é Jessica Rabbit. Ela simplesmente nocauteia os marmanjos pelo mundo na cena em que cai sentada. Uma das mensagens subliminares desse filme, que dessa vez até muito explícita, é que a personagem não usa nada abaixo do vestido. E assim existem várias cenas julgadas inapropriadas pelo público e pelas pessoas mais atentas. Se você conhece outras mensagens subliminares, deixe nos comentários abaixo. Embora essas teorias sejam fascinantes, é importante lembrar que elas são apenas especulações. A Disney sempre cultivou uma imagem familiar e amigável. No entanto, essas discussões sobre o cultismo adicionaram uma camada extra ao mistério e ao encanto do mundo da Disney. Seja magia ou mito, uma coisa é certa: a Disney sabe como cativar a imaginação de seus espectadores. E você, o que acha? A Disney está realmente invocando forças ocultas? Ou tudo isso é apenas parte da magia? Conte-nos qual segredo mais o surpreendeu. E se você conhece algum segredo adicional que não mencionamos, comente abaixo e veja se você é um profundo conhecedor do universo Disney. Hoje ficamos por aqui. Obrigado pela companhia e não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar um joinha, valeu? Um abraço e até mais!